Esse é o podcast Mais Vida. Estamos agora ao vivo, já agradecendo imensamente a audiência de todos e o compromisso firmado através da informação transformadora, salvarmos vidas. Esse é o lema e sempre será, aqui pela plataforma Dr. Play. E hoje tem uma médica estreante convidada, que é a pediatra, a doutora Laísa Praciano. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida da Dr. Play. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando a pediatria e poder contribuir para salvar vidas, que é a nossa missão diária. E a gente começa salvando vidas nesses primeiros meses, né, de que a criança ela nasce e o futuro dela está todo sendo desenhado à medida que a gente vai compartilhando ciência para os pais e a gente consegue salvar vidas. E doutora Laísa, uma das coisas eu quero já ressaltar que sempre assim me cativou a forma simples, objetiva, direta e inteligente com que a senhora justamente trata todos os pacientes, todos os pais. A interação nas redes sociais que a senhora faz é maravilhosa. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigada. Para mim é uma honra. Eu uso as redes sociais como um instrumento de missão de vida também, até porque eu tenho uma base cristã e eu tento levar Deus para todos os âmbitos da minha vida. Então, seja as redes sociais, seja o consultório, e a fala simples é sim para poder unir, desde aquela pessoa que não tem um conhecimento científico de base, no sentido médico, até aqueles que são profissionais de saúde, que já têm um conhecimento. E sim, como eu disse a você, é para tocar vidas, corações, tocar na dor, porque, gente, essa é a função do médico, é tocar na dor não no sentido de fazer uma ferida, mas no sentido de poder dizer a dor que você sente, trazendo cura para aquela dor e a solução. Doutora, sempre somos curiosos e para se identificar ainda melhor com o público Sim. que nos assiste agora e que irão nos assistir com o compartilhamento do vídeo, com certeza, como é a história da senhora com a pediatria? Quando foi o despertar por essa vertente tão nobre? Eu conto que eu sempre quis ser pediatra. Então, eu me formei em medicina para ser pediatra. Então, isso aí já era, né, assim, há muito tempo, desde os 4 anos. E eu dizia para minha mãe, para os meus pais, que eu queria ser uma médica missionária, de levar Deus através da minha vida. Então, eu sempre quis ser pediatra. E eu sou de Fortaleza, Ceará, né? E passei no vestibular aqui em João Pessoa. Eu era bem novinha, não conhecia ninguém, não tinha família, mas eu vim a 800 quilômetros da minha cidade natal, sou filha única. Então eu vim porque eu tinha uma missão de vida. E aí eu estudei medicina, os 6 anos de medicina, mas como eu disse, eu sempre quis ser pediatra e eu sou formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Com muito orgulho sou pediatra pelo Hospital Arlinda Marques. Conheço que a Arlinda Marques. Que é o meu Marques. orgulho, amo de coração o Arlinda Marques. Foi minha escola. Também sou pós-graduada em saúde materna e infantil. Sou pós-graduada em desenvolvimento infantil. Também tenho vários cursos de nutrologia pediátrica. Sou formada em sono infantil. Então, assim, eu sempre quis poder agregar conhecimento, não somente médico, mas científico de outras áreas, de nutrição materno-infantil, de fonoaudiologia,
de terapia ocupacional, justamente para enriquecer as minhas consultas e poder ajudar ao máximo meu paciente. Porque o que eu quero é investigar cada vida ali que chega até mim e eu poder não fechar os olhos para os diagnósticos, mas sim poder ser a porta de entrada e ajudar essa criança no máximo possível, potencializar o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, todo o âmbito biopsicossocial, eu tenho essas áreas de conhecimento. Notamos que as vertentes, as possibilidades de conversa com a doutora são imensas, mas, doutora, a senhora tocou no assunto que será o nosso primeiro tema, falarmos sobre o sono. Sim. Nós sabemos, lógico, que nos momentos críticos da pandemia, graças a Deus estamos em outra fase, mas isso eu creio que mexeu muito, porque está ligado com toda a situação do metabolismo. Como a senhora vê esse equacionamento do sono, porque aí, obviamente, não entra só as crianças, mas também os pais. E aí, doutora? Sim, olhe, na pandemia nós tivemos uma grande incidência de casos de insônia, tanto infantil quanto dos pais, né? Porque houve quebra de rotina. E nós, Fábio, nós precisamos de rotina, gente, desde da criança de um dia de vida até o idoso, nós precisamos de rotina para a gente poder dormir, todos nós. Quando houve a pandemia, houve essa quebra. Então a gente trocava dia pela noite. E esse ciclo circadiano, ele ficou confuso. O ciclo circadiano é onde nós conseguimos distinguir noite e dia. Então, todos nós temos uma parte do cérebro que influencia nessa parte de dia e noite, nessa identificação, discernimento entre dia e noite. E, nesse sentido, a pandemia quebrou muito isso. Porém, nós temos que entender que fora a pandemia, fora todo o âmbito que nós vivemos de saúde pública, né, há 2 anos atrás, a gente precisa entender que as crianças, Fábio, 99% da insônia infantil, 99% tem sim distúrbios de sono, que aí são as parassonias, que é um mundo do sono. Tem um despertar confusional, terror noturno, síndrome das pernas inquietas, mas isso aí é outro tema que a gente pode marcar. Mas 99% é uma insônia comportamental. O que isso quer dizer? Falha na rotina. Crianças que acordam muito tarde, após as 7h30 da manhã, crianças que dormem muito tarde, porque até os 10 anos seria o ideal, até 21 horas no máximo, de 20h30 a 21 horas no máximo. Crianças que não têm horários estipulados de alimentação, de refeições, então isso quebra. Gente, a alimentação está totalmente relacionada com sono. Então, se eu tenho uma rotina completamente desordenada de alimentação, de horários, um dia a criança almoça meio-dia, outro dia ela almoça de 2 horas. Também vai haver essa quebra aí, né, do sono. Sonecas. Se essas sonecas, principalmente até os 3 anos de vida, a criança tem um sono polifásico. O que isso quer dizer? Sono polifásico é quando a criança ela acumula, tem uma facilidade de acumular uma substância no cérebro, no organismo em si, que é a adenosina, que é responsável pelo cansaço. Nós, adultos, a gente não acumula tanta adenosina, por isso que nós só dormimos uma vez por dia, que é o sono noturno. As crianças vão precisar dormir mais vezes, por isso que nós chamamos de sono polifásico, que são as sonecas. Só que se essas sonecas elas estão inferiores ao que é estipulado para a idade, o que é adequado para a idade, ou superior ao que é adequado para a idade, essa criança vai ter um distúrbio de sono, que aí entra na insônia comportamental. Associações de sono, crianças que precisam de alguma ação para manter o sono, seja balanço, colo, amamentação, mamadeira. Eu já peguei um caso de uma criança de 1 ano e 6 meses, que acordava mais de 18 vezes. Sabe para quê? Para tomar mamadeira. Então você vê que não é fome em si, é um hábito que a criança absorveu e que gerou uma insônia.
Então, 99% das insônias infantis são comportamentais. E a gente consegue isso com rotina, com ajuste de toda a vida da criança. A gente consegue fazer isso. Agora, a gente precisa ver como um todo, sentar com os pais, ver todo o dia da criança e aí a gente vai tendo um diagnóstico eficaz, né? Preciso. Doutora Laísa Praciano, doutora, nós sempre divulgamos os nossos programas com uma certa antecedência e surgem perguntas. As mães, os pais se questionam muito. Sim. Se nos primeiros meses, ainda falando do sono, sim, se tem como equilibrar, eu digo, o sono natural, o horário de dormir dos pais com a criança, ou isso é praticamente quase que impossível? Como é que a senhora vê? Eu me refiro aos primeiros 6 meses. E aí, doutora? Fábio, olha, gente, é um desafio o sono do bebê até os 6 meses. Principalmente ali até os 3 anos. Por quê? Porque é algo fisiológico, é da arquitetura cerebral da criança. Então, a criança, ela nasce imatura neurologicamente, completamente. Por quê? Primeiro, ela não consegue discernir dia e noite. Lembra do ciclo circadiano que eu disse? Pronto, a criança até os 3 meses, ela não sabe o que é de noite. Além disso, ela está passando por um período chamado esterogestação. O que é isso? É o tempo ali de 0 a 3 meses em que a criança está fora do útero, mas ela precisa recriar as sensações uterinas. Como assim? Ou seja, tem uma necessidade biológica de colo, do sugar. Então é aquela criança que está no peito e o pai e a mãe diz: esse menino está fazendo peito chupeta. O peito não está solucionando. Não é isso. Essa criança precisa da sucção não nutritiva para se autorregular. Então, foi a primeira sensação dela no útero. As sensações ali do sugar, do chupar o dedo, isso aí faz parte do sono em si. Então, de 0 a 3 meses, a criança não tem o ciclo circadiano formado. A criança, ela acumula muita adenosina, que é a substância do cansaço, então ela vai precisar ter várias sonecas durante o dia. E aí ela vai trocar dia pela noite. E isso é esperado. O que a gente percebe é que, assim, grande sofrimento dos pais, das mães, de 0 a 3 meses principalmente, mas de 3 meses aos 6 meses vai melhorando um pouco isso. Aí eu vou explicar mais ou menos ali a base ali. No geral, o porquê que eu estou falando que vai melhorar é que há um sofrimento porque não há um conhecimento dos pais. Então, sempre quando há ausência de sofrimento, a gente sente dor, a gente perece. E há uma expectativa, às vezes, irreal dos pais. Eu quero que aquela criança ela durma 12 horas seguidas. E lógico, a gente precisa. A gente está cansado, a gente passa o dia todo com aquela criança. E é sofrimento mesmo. Mas aquela criança não está madura neurologicamente. Aquela criança vai precisar do colo bastante. Por isso que eu falei da esterogestação. Essa criança vai precisar do sugar. Essa criança vai trocar dia pela noite. Pode ter sonecas picadas. Essa criança pode acordar de 40 em 40 minutos, de hora em hora à noite. É esperado. É esperado. Então, a gente precisa ter expectativas reais do que é esperado. Lógico que quando essa criança é exposta à rotina nos primeiros dias de vida, ela vai captar, logicamente, a partir dos 3 meses, ela vai canalizar mais essa rotina. Porém, quanto mais cedo a gente expor essa criança a uma rotina... então o que é rotina? São horários fixos? Não, mas são ações previstas. Ao longo do dia, por exemplo, essa criança... ela vai acordar às 7h30 da manhã. Depois que ela acordar, ela vai ser exposta ao passeio no condomínio, à luz do sol. Então, ela vai ver a natureza, então isso já é uma ação. Depois, ela vai pro quarto, e aí pro banheiro, ela vai tomar banho, a mamãe vai dar o banho nela. Depois, ela vai o quê? Ela vai fazer uns exercíciozinhos de estimulação e ela vai dormir.
Então, é uma ação que vai ser prevista e ela vai entender. Eu preciso dessa ação para poder dormir. Então, ela vai relaxar mais. Previsibilidade, todos nós precisamos para dormir. Desde o bebê até o idoso. E depois dos 3 meses, esse ciclo circadiano, ele vai estar mais desenvolvido. Então, a criança vai captar mais de noite, vai ter um maior discernimento entre dia e noite. Não vai trocar tanto, né, esses períodos, ela vai conseguir esticar mais o tempo de sono noturno. E aí chega um momento onde as mães dizem assim, Fábio, pra mim, doutor, o sono noturno melhorou. Tá esticando ali 4 horas, 5 horas, mas as sonecas, tá brigando com o sono. O menino tá brigando com o sono. Mas aí não é briga com o sono, porque ela vai estar entendendo que o horário de esticar o sono é à noite mesmo. Então, esse sistema nervoso, ele está sendo amadurecido. E os horários dos pais, como foi a sua pergunta, eles vão sendo também encaixados quando a criança. Lógico que o bebê, os pais, eles têm que entender que até ali os 3 anos, a rotina da criança não deve ser a rotina dos pais. É isso também que a gente sofre. Porque aquele indivíduo ali, gente, ele está sendo amadurecido neurologicamente. Então, a gente não pode fazer com que eles se adequem a dormirem meia-noite, de 11 da noite. Não. Criança foi feita para dormir cedo, porque existem hormônios ali, hormônio do crescimento, hormônio de tireoide, que só vai ser estimulado, liberado, se a criança dormir até no máximo 21 horas. Por isso a importância, estamos vendo que é todo um processo de ter, por exemplo, a pediatra, a doutora Laísa Praciano como médica. Aí será orientado devidamente. Doutora, de forma agora bem objetiva, a próxima tela, vamos falar da base da vida, que é a alimentação. Sim. Vamos ver o que diz aqui na próxima tela. O que deve se evitar na introdução alimentar. Basicamente, é lógico, a nível da internet, há vários fatores que já sabemos que é inadequado, mas o que a senhora poderia mais exemplificar? Perfeito. Gente, o que nós precisamos evitar são industrializados, açúcar, sal. Então, a criança, a partir dos 6 meses, ela precisa comer o quê? Alimentação, comida de verdade, frutas, verduras, proteínas, carboidratos, arroz, macarrão, tubérculos. Então, assim, tem que ser uma alimentação diversificada. Nada de biscoito Maria, como é comum, é culturalmente, verdade, né? Verdade. Mucilagem, arrozina, danones açucarados, achocolatados, miojos, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que evitar porque são industrializados e tem aditivos. Dentro deles tem alto teor de sal, que pode gerar hipertensão arterial. Temos também alto teor de açúcar, que pode gerar futuramente obesidade, diabetes. Nós vemos hoje, a obesidade infantil tem sido, gente, muito, muito frequente. Crianças de 5 anos, obesidade grave. Então, a gente tem que ter cuidado com a alimentação e começa na introdução alimentar. Doutora, sabemos e vamos ressaltar agora na sequência que o leite materno é realmente o melhor, o principal alimento do mundo. Sim. E nessa fase temos toda uma sistemática. Por exemplo, aqui está citando como estimular a produção do leite materno. Como isso funciona? É um medo também que as mães têm? Como é que a senhora vê essa fase? Pronto. Gente, como o Fábio acabou de exemplificar, o leite materno é o principal, é o nosso alimento de ouro. Na verdade, ele não é só alimento, ele tem imunoglobulinas, ele tem, né, assim, uma riqueza de vitaminas, sais minerais, tem prebióticos, que é a saúde intestinal. Hoje nós dizemos que o intestino é o segundo cérebro. Então, o leite materno, ele gera imunidade e prevenção de doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, cânceres, enfim. Então, é todo o ganho.
Então, hoje, nós estimulamos o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Seria importante. No caso de uma dificuldade na amamentação ou na impossibilidade dessa amamentação, fórmula infantil, enriquecida com ômega 3, que é o DHA, enriquecida com sais minerais. Então, importante isso, nada de composto lácteo, porque tem aditivos, enfim. E como a gente pode estimular a produção de leite materno para aquelas que conseguirem fazer o aleitamento materno exclusivo, que a importância em si eu já exemplifiquei. Primeiro, água. Mais de 3 litros por dia de água. Alimentação variada. Isso aí entra, gente, que nós não devemos gerar nas mães essa cultura de uma restrição alimentar. O que a gente vê, Fábio, é que as mães têm tanto medo dos alimentos que elas comem gerarem cólica nas crianças, que elas acabam ficando privadas. A gente vê mãe que só come tapioca e água porque tem medo. Então, assim, gente, balanceada, rica, frutas, verduras. Pode chocolate? Pode, mas balanceado, regrado, nada em excesso. Eu não quero que vocês entendam que tem que ser uma alimentação privada, dolorosa, que há aquele peso. Não, gente, é alimentação balanceada, comida de verdade. Então, outra coisa importante que atrapalha na amamentação exclusiva é o uso de bicos artificiais, chupetas, mamadeiras, porque a criança tá ali sugando e ela tá aprendendo um padrão completamente diferente de sucção. Então, a sucção da amamentação, do seio, é uma sucção que tem uma pressão negativa maior. A pressão nos bicos artificiais é uma pressão menor. Então, a criança acaba aprendendo uma sucção diferente e é o que vai acontecer. Ela não vai conseguir extrair o leite suficiente quando ela sugar. Então, gente, nada de bicos artificiais, porque vai estimular, sim, a produção do aleitamento materno. Quanto mais você ordenhar, quanto mais você dá o peito para o seu filho de forma única, como um único bico, isso vai gerar, sim, esse aprendizado e essa exclusividade do padrão de sucção. Doutora, no caso da chupeta, particularmente eu acho feio uma criança com chupeta. Totalmente desaconselhada ou algum momento ou alguma situação que se possa indicar? Hoje, Fábio, nós temos estudos assim científicos que já corroboram. Hoje a ciência já fechou isso. Chupeta e mamadeira, elas são completamente contraindicadas em qualquer fase da criança. Por quê? Porque além de gerar esse padrão de sucção anômalo e irregular, pode gerar deformidade da arcada dentária da criança, desvio de septo, gente. Isso é muito sério. Então, uma criança que vai ter que fazer uma cirurgia futura com desvio de septo, além disso, pode gerar, piorar as alergias respiratórias, pode gerar atraso de fala, tá? Então, completamente contraindicado. Doutora, a informação cada vez está mais acessível. Inclusive, sim, fiquei muito contente que um dado recente, praticamente 90% dos lares no Brasil já tem acesso à internet, né? Sim. Tanto como a senhora vê, inclusive, motivo do nosso próximo assunto, essa informação. Eu sei que tem muito médico aí que conseguiu se formar em 2 anos com a pandemia, dando informações realmente perigosas, mas como a senhora vê a internet nesse contexto? Tanto que o tema vem brinquedos e atividades do 0 até 3 anos. Tela 0 até 3 anos, o que é que a senhora vê nisso tudo? Pronto. Gente, assim, 0 telas até 2 anos. 2 anos. 2 anos. Por quê? Porque nós já sabemos, e aí a gente vai voltar ali para os estudos, porque a medicina em si não é o meu achismo, é aquilo que os estudos falam. Lógico. E hoje, vários estudos em neurociências, principalmente também na minha formação de desenvolvimento infantil, nós vemos que as telas, elas têm radiação iônica e elas podem agir a nível dos lobos frontais, corticais. Pode gerar, gente, nas crianças de 0 a 2 anos, atraso de fala,
deficiência cognitiva, atraso motor, comportamento ansioso, de hiperatividade, pode gerar também dificuldade na socialização. Então, não é que as telas vão causar autismo, não, isso aí não existe. Porém, as telas podem gerar alguns comportamentos e sinais de autismo, que não é autismo, mas que pode gerar, sim, alguns comportamentos semelhantes. Então, a gente precisa tirar as telas de 0 a 2 anos. E o que as crianças de 0 a 2 anos precisam? Brincadeiras. Brincadeiras, brincadeiras. Contato com os pais, contato com família, com natureza. Vamos voltar à essência. Vamos voltar à infância, aquela pureza da infância, onde a gente brincava com bola, com carrinho, com boneco, com boneca. A gente precisa voltar a essa essência. Porque se a gente voltar para essa essência, Fábio, nós vamos ter uma infância mais feliz. Uma infância onde as crianças elas não vão sofrer com o efeito das telas, onde elas vão ter um desenvolvimento total em todos os âmbitos. Doutora, é uma tarefa, eu acho que árdua, né, atualmente, total. Porque com o acesso, né, principalmente aos celulares, isso se torna cada vez mais difícil você voltar a uma época, obviamente, que eu vivenciei, de puxar carrinho, de brincar de bola de gude e outras, vamos dizer assim, atividades bem saudáveis, bem interessantes. Eu acho que hoje é uma tarefa realmente, repito, árdua, não é? Árdua porque nós vivemos em um mundo globalizado, nós vivemos 24 horas praticamente ligados, porque quando a gente dorme, a nossa mente não para. E hoje nós damos conta de trabalho, casa, crianças e muitas vezes as telas elas funcionam como um suporte. Só que nós precisamos analisar quais seriam as nossas saídas. Se seria berçário, se seria estar com a família, porque se nós formos nos render às telas, o futuro daquela criança, nós vamos nos arrepender como pais. Então, nós vemos hoje tantos distúrbios, até comportamentais, de ansiedade, de distúrbios emocionais, tudo pelas telas. Muito interessante essas informações. Estamos no podcast Mais Vida, ao vivo aqui, pela Dr. Play, entrevistando, é uma estreia de outras várias entrevistas. Tenham certeza, a doutora Laísa Praciano, que é pediatra. Doutora, nós vamos para um próximo tema aqui na sequência. É lógico que tem toda a sistemática do choro da criança. Chegaram também situações, vamos dizer, algumas crianças que tiveram porventura ou até que não souberam que tiveram Covid e o cabelinho começando a cair. Como é que a senhora vê isto como um todo? Eu sei que é um tema muito amplo, né? A questão do choro, que algumas vezes aborrece pela falta de informação. A gente vê muito, às vezes, crianças de uma certa idade já chega num restaurante chorando muito, as pessoas já dizem, não está se dando a educação devida a essa criança, outras pessoas se irritam, isso pode gerar uma violência. Como a senhora vê isso tudo? Olha, nós precisamos entender e normalizar o choro. É porque nossa sociedade, nós queremos calar o choro das crianças, e choro é uma comunicação. Muitas vezes, gente, eles estão se comunicando. E até os 2 anos, 2, 3 anos, a criança ainda tem uma arquitetura cerebral, voltando lá no sono, lembra? Que eu falei sobre a imaturidade neurológica? Então, as sinapses nervosas estão sendo ali formadas e conectadas. E muitas vezes eles não conseguem ter o limiar ali para as frustrações. Então, eles não têm uma maturidade emocional neurológica de lidar com as frustrações, com os sentimentos. Então, o choro em si é uma comunicação. E
a forma que nós temos que tratar esse choro não é dizendo o famoso engula o choro. Porque quando a gente faz isso, a gente machuca a criança. E a gente se machuca também, porque quando a gente lembra da nossa fase ali, quando éramos crianças, e os nossos pais, algumas vezes, com certeza, alguém já ouviu, engula o choro. Isso é agressor, porque é uma forma daquela criança se expressar. Lógico que a gente tem que acolher esse choro explicando, mas por que você está chorando? Filho, vamos lá. Olha, mamãe vai fazer isso, porque isso, porque isso. A gente tem que explicar e conversar. Não é no grito, não é na censura de falar o engulo, o choro, ou com a irritabilidade, a grosseria, com a ira. Mas é simplesmente abrandando aquela reação ali, o furor daquela reação com brandura, com delicadeza, com mansidão, lógico, que de forma adulta, explicando que quem está lidando ali é o adulto, ela é a criança, ela é o adulto, e nós somos os adultos, explicando que aquela reação não é a correta, no sentido, ó, filho, não precisa você chorar, mas aconteceu isso, explicando, tudo é explicando. Eu digo sempre que a criança de 0 até o fim da vida, que é até o idoso, né, nós precisamos conversar. Então, a conversa, a gente vai moldando aquela criança, explicando para ela, desde o recém-nascido até a criança, o adolescente que já tem uma vivência. Então, o choro não é para você ir com embate, mas com brandura, explicando e, lógico, controlando a situação como adulto, explicando que quem é o adulto é você, não ela, óbvio, né? Mas sendo gentil com aquela criança. E aí foi queda de cabelo, que é outro tema. Foi muito comum no Covid, mas também pode estar relacionado com deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, ômega 3, B9, B5, B6. Entendi. Então, a gente precisa analisar amplamente. Nossa. Pediatria é um mundo. E nós temos que ver aquela criança como um indivíduo único, especificamente aquela criança. E também tem um telógeno fisiológico, que a criança de 0 a 1 ano, ela vai perder os cabelinhos mesmo, faz parte porque há transferência dos hormônios maternos pela placenta. Então, quando há essa transferência e há uma queda brusca ao longo dos meses, o cabelo também cai, e da mãe também. Então, isso também é fisiológico. Então, você vê que são várias causas. Doutora, sem entrar em nenhum componente político, já que citamos a Covid, a senhora totalmente a favor da vacinação das crianças, porque houve um momento que se criaram polêmicas para praticamente tudo nesse contexto, não é isso, doutora? Sim, porque a gente não tem que ver as vacinas como um lado político, e sim como um lado de saúde pública. Então, assim, eu sou completamente a favor das vacinas, indico. Inclusive, foi aprovada agora a vacinação do Covid a partir de 6 meses. Como qualquer vacina hoje pode gerar, sim, efeitos adversos, mas nós já temos esses efeitos adversos. Por exemplo, a vacina Penta, que é disponibilizada pelo SUS, já é, gente, de conhecimento público que a vacina Penta pode gerar febre na criança, febre alta, dor no membro, pode gerar, em alguns casos, lógico, são bem raros, assim, 1 em 1 milhão, pode gerar até convulsão, pode. Mas toda vacina tem os seus efeitos, como qualquer droga que nós tomamos, seja um paracetamol, uma dipirona, qualquer droga. Então, nós precisamos pensar como saúde pública. Nós conseguimos uma grande vitória, que foi a diminuição dos casos de Covid-19. Isso é, assim, uma vitória do nosso Brasil, do mundo todo, que nós crescemos em vacina. Mas nós temos que entender que isso precisa ser feito ao longo do tempo. Se nós pararmos com a vacinação, os casos vão voltar, as mortes irão voltar. Hoje, Fábio, nós temos gente, é triste. Nós estamos com cobertura da vacina de poliomielite abaixo de 50%, que é a paralisia infantil. Nós já erradicamos essa doença há muito tempo. E está voltando agora.
Hoje, para a gente controlar a doença, nós precisamos de uma cobertura de mais de 95%. Nós estamos abaixo de 50%. Mas por quê? Porque não está havendo vacinação das crianças. Precisamos acordar para isso. Toda vacina precisa ser feita. Isso é fato, gente. Eu ia tocar justamente nesse assunto, foi essa a intenção desse link, porque é muito preocupante, né, doutora? Sim. A gente nota que mesmo com as campanhas, né, que o Brasil é uma referência, sempre foi para a vacinação, mas notamos, eu tive olhando índices que em todos os estados não está sendo cumprida a meta, não é isso, doutora? Não está sendo cumprida. Os pais, depois de 2020 para cá, né, assim, sobre a parte das fake news, sobre vacinas e tudo, eles relatam muito medo da vacina, das vacinas. Muito medo, doutora? Muito medo, muito medo. Então, antigamente, por exemplo, antigamente assim, né, porque eu já estou nessa lida há um tempo. E quando nós instruíamos os pais sobre as vacinas, nem tinha tanto as perguntas como: vai dar reação? Verdade. Meu filho vai sofrer? Vai ter febre? Ai, eu não quero vacinar, não. Então, hoje a gente escuta, gente, todos os dias no consultório, essas perguntas. E, lógico, não estou dizendo que essas perguntas elas são erradas. A gente precisa saber o que aquela substância vai fazer no organismo dos pequenos. Sim, gente, isso é claro. E eu, inclusive, agora eu já estou me antecipando. Olha, pode dar isso, pode dar aquilo, mas vacine. É importante a vacinação para a gente controlar a doença. As doenças precisam ser controladas. Senão, gente, a gente vai ter surto de sarampo, rubéola, que está tendo também, coqueluche. Meu Deus, paralisia infantil. Precisamos acordar para ontem. Doutora, vamos falar agora dos dentinhos, né? Que é uma fase muito interessante. Eu já fiquei curioso, vou perguntar à senhora logo inicialmente. Ainda existe a cultura da fadinha do dente ou a fadinha também está desaparecendo? E aí, doutora? Está desaparecendo a fadinha do dente. Porém, Fábio, o que nós vemos hoje ainda, culturalmente, são os mitos com relação ao nascimento dos dentes. Por exemplo, o mito do meu bebê está com febre, é porque o dentinho está nascendo? Outro mito, meu bebê está com manchas no corpo, é o dentinho? Meu bebê está com coceira na gengiva somente, um menino de 2 meses, 3 meses, babando, é dente? Não necessariamente. Criança de 2 meses, por exemplo, ele tem uma produção maior de saliva e a fase oral, que é onde ele está explorando as sensações do meio ambiente através dos objetos em direção à boca, dos movimentos da boca na cavidade oral, das mãos na cavidade oral. Então, isso faz parte do desenvolvimento. Só que o nascimento dos dentes, ele pode causar a diminuição da imunidade. Então, a criança em si pode ter o quê? O contágio, né, de vírus, de bactérias, e aí pode gerar febre, mas não é diretamente pelo dente. Pode ter sido de uma infecção transitória, viral, bacteriana, que aquela criança foi exposta, até porque nós estamos agora em socialização. Muitos pais já tiraram máscara, então as crianças já estão convivendo com pessoas em ambientes fechados, em aglomeração de pessoas, então a transmissão ali. Olha, Fábio, eu vou dizer uma coisa, só um adendo. O que a gente viu de infecções virais, respiratórias, com a retirada das máscaras e a socialização, Jesus, demais. Chegou um ponto assim que a gente tinha, eu recebia mais de 100 mensagens no WhatsApp por dia de crianças doentes por infecções respiratórias. Por quê? A gente passou 2 anos enclausurado, sem ter esse envolvimento com vírus e bactérias. Tinha a Covid, mas assim, não tinha as gripes, existia o uso de máscara, da higienização de mãos, enfim. Então a gente não via tanto as crianças adoecerem. Só que com a volta das escolas, com a socialização, a gente viu isso. Então, a gente confunde a criança com febre, tudo é dente. Não, gente. Nós estamos vivendo num âmbito social agora. Então, essa criança pode ter pego ali um vírus transitório.
Então, o dente em si ainda tem esses mitos, mas a gente precisa desmistificá-los com a ciência. Doutora, por uma coincidência muito boa, moramos até no mesmo prédio, né? Eu fiquei curioso, a senhora tem filhos? Porque ainda na não. correria do dia a dia a gente às vezes nem se encontra, né, doutora, na verdade? Ainda não, mas assim, é o que eu disse, a pediatria, ela é a missão que Deus deu na minha vida. Então, eu trato cada criança ali como meu filho. Então, na verdade, eu sou mãe de muitas crianças de cada família. Eu procuro saber o nome dos pais, assim, de cabeça. Nome das crianças, porque cada indivíduo ali, cada família ali tem uma história, Fábio. Então, eu, de certa forma, cuido da criança e da mãe. Acaba que gera aquela maternidade ali da mãe, né, que precisa que o pediatra cuide do filho, mas a pediatra acaba sendo mãe da mãe e mãe do filho. Então, é essa a beleza da pediatria, porque mesmo que Deus ainda não tenha me dado filhos, que espero ter, que é também um grande desejo meu, eu posso ser mãe de famílias. Não, e com certeza a senhora hoje cuida de centenas e centenas de crianças e ali passa a ser, lógico, o amor, o sentimento materno, isso é uma coisa muito evidente e o trabalho da senhora, como eu disse, daqui a pouco a senhora vai dizer as redes sociais como encontrar, que é sensacional. Doutora, ainda nos dentinhos, se usa muito o conceito, no caso do dente de leite, de aproveitar até o DNA a nível das células-tronco. Sim. Isso aqui no Brasil, eu vi algumas campanhas até interessantes em São Paulo, na minha pesquisa, mas ainda estamos muito distantes desse aspecto em relação a outros países? Sim, estamos. Só que hoje nós temos centros assim, de referência na parte de células-tronco, que é a USP Ribeirão Preto, a USP São Paulo, a Unicamp também, mas nós precisamos caminhar a nível da biotecnologia, da engenharia genética. Lógico, a gente já avançou muito, hoje nós temos inclusive materiais que nós podemos usar da placenta para células-tronco, tem ainda esse congelamento e futuramente, se essa criança precisar de alguma terapia ali gênica no sentido de doenças autoimunes, de cânceres, mas ainda precisa andar. Só que nós já caminhamos muito. Hoje, nos partos, muitos pais já têm essa consciência e nós já temos esse congelamento de alguns materiais, né? Assim, então isso já está bem difundido, mas ainda precisa crescer. Lógico, ou seja, a informação e com o futuro, a evolução, as pesquisas, teremos sempre tempos melhores. Temos que pensar positivo, né, doutora? Sim, é verdade. A ciência está crescendo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Doutora, vamos falar também no cocô das criancinhas. Vamos. Porque as perguntas foram muitas e aí vem todo o lance da cor, quando está normal. E eu vi também que nesse aspecto a senhora tem uma experiência grandiosa. É fascinante, repito, o modo com que a doutora interage com todas as pessoas. Vamos ver aí na sequência a próxima tela, já está aqui. Pronto. Descubra se o cocô do bebê está normal. E aí, doutora? Eu brinco, Fábio, que no meu celular tem inúmeras fotos. É assim, é o rolo de câmera cheio de cocô. Porque, é sério, é algo que preocupa as mães. Então, todos os dias eu recebo fotos ali. Ah, esse cocô... Doutora, meu filho tá com cocô verde. É verme? É susto? Mas não, isso aí é mito. Na verdade, o cocô verde, gente, pode ser somente um significado que o intestino da criança ele está funcionando de forma mais rápida. O que pode ser ali transitoriamente, esse intestino, todos nós temos algum momento do dia que funciona mais rápido, como, por exemplo, após as refeições. Então, após a amamentação, esse intestino, ou a fórmula infantil, ou enfim, qualquer alimentação sólida, enfim, pode gerar um aumento ali do funcionamento do intestino e essa criança pode ter o cocô verde. Tranquilo, é verme? Não necessariamente.
E também elas se preocupam com o cocô verde amarelado. Mas, gente, o cocô amarelado é próprio do aleitamento materno. Próprio. Mas tem uns pontinhos brancos no cocô, grumos de leite. Tranquilo, faz parte também do cocô normal. Outra dúvida que elas têm, após a introdução alimentar, que esse cocô fica mais duro. Então, muitas crianças, elas podem apresentar uma constipação ali transitória também, porque esse intestino, ele estava acostumado com o quê? A metabolizar os alimentos líquidos em forma de leite, né? Só que agora ele está recebendo os alimentos sólidos. E, obviamente, ele vai ter dificuldade desse processamento dos alimentos sólidos. Então, o cocô pode ficar mais durinho. Mas e aí, o que eu faço? Aumenta a ingestão de água, aumenta frutas laxativas. Em alguns casos, a gente tem que entrar com medicações, tá? E aí, por isso que é importante procurar o pediatra, o gastropediatra, o nutricionista materno-infantil, porque nós temos que unir as especialidades, é muito importante isso. O olhar multiprofissional para a criança, né? E nós precisamos desmistificar que, lógico, cocô, ele é um grande indicativo de saúde da criança. Esse cocô pode ter sangue, aí pode ter o quê? Alergia alimentar, pode ter sinal de verme, de infecções bacterianas intestinais. Então, nós precisamos sim analisar esse cocô, mas sem achar que tudo é doença. Sem patologizar. Porque é importante essa era que nós estamos vivendo hoje, Fábio, da informação, mas às vezes a informação a gente tem que ter discernimento do que a gente vai absorver. Aquela fonte ali, ela está sendo científica? É um profissional sério? É um profissional que está se baseando pela ciência, pelas evidências científicas atuais? Pronto, então tudo certo. Mas cuidado com os rótulos, cuidado porque nem tudo é doença. Cuidado com aquela criança tem um rótulo tal. Não, gente. Então a gente precisa também ter esse olhar de cuidado com a informação que a gente vai receber. Como você acabou de dizer também, que na pandemia tiveram muitas fake news. E isso é importante a gente ter discernimento. Doutora, nesse tema ainda, o maior medo que mais apareceu e a senhora citou foi o caso quando o cocô com sangue, né? Isso aí realmente eu acho que é um motivo de uma preocupação de qualquer maneira, né? Sim, porque hoje, Fábio, principalmente ali de 0 a 1 ano, nós temos uma incidência de uma alergia que chama-se alergia à proteína do leite de vaca. Que às vezes a criança, ela tem essa alergia com o leite que a mãe toma, tá? Que é passado diretamente ali pelo leite materno, então a criança desenvolve alergia à proteína do leite pelos requisitos ali do que a mãe ingeriu, mas às vezes por fórmula infantil, que é um leite de vaca trabalhado, né? Que tem aditivos ali. Então, hoje, de 10 crianças, tem um diagnóstico ali, 6 crianças têm diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Gente, é incrível como nós temos muitos diagnósticos de APLV, que é a sigla, né? E o cocô com sangue é um dos primeiros sinais. Muito interessante. Muito interessante. A gente vê as vertentes hoje, lógico, na pediatria, como elas são profundas. Você tem que estar bem embasado e aí a senhora fala com muita verdade a importância da pesquisa, da atualização, né, doutora? Isso é fundamental. Por isso que eu caracterizo, eu estou tendo essa exatidão. A senhora é uma grande médica, viu, doutora? Assim, sensacional o modo com que a senhora trata a simplicidade, o direcionamento, a otimização e a verdade. Parabéns, doutora. Muito obrigada, Fábio. Vamos para o próximo tema aqui, que praticamente vai culminar com o final desse nosso podcast Mais Vida. Diz aí, o futuro da pediatria e a importância da prevenção. Eu acho que é a base hoje
para todo o âmbito da medicina vem a ser a prevenção que se dá através da informação. O que estamos, por exemplo, fazendo agora no podcast Mais Vida da Dr. Play. Não é isso, doutora? Sim, gente, o futuro do indivíduo, ele passa simplesmente por aquilo que nós adquirimos, tanto da alimentação, quanto no processamento gênico, nós falamos que é os primeiros 1.100 dias. O que isso quer dizer? Desde o período 100 dias antes da concepção. Então, toda a vida do futuro ali, do idoso, por exemplo, aos 70 anos de vida, a mãe que ainda não engravidou, a mãe, 100 dias antes, o que ela come, se ela é uma mulher que se exercita, se ela é uma mulher que não gerencia esse estresse, se é uma vida muito agitada, se ela não tem uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, tudo isso influi na concepção. Toda a parte da transcrição genética dessa criança vai depender do estilo de vida da mãe e do pai. Então, já começa ali. Toda a vida do idoso que vai viver ali aos 80 anos, tá? Depois, tudo que a gestante faz, se é uma gestante que continua nos hábitos de vida, se ela está fazendo suplementação correta de ômega 3, de vitamina B12, que em alguns estudos tem essa evidência, vitamina D, de ferro, enfim, ácido fólico, toda essa parte. Depois, a lactante, se essa lactante ela continua tendo uma vida equilibrada, porque esse leite materno, ele é o alimento de ouro, mas a biodisponibilidade, ou seja, a transferência dos nutrientes, ela vai ser potencializada se essa mãe tiver uma alimentação balanceada, se essa mãe tiver prática de atividades físicas, se essa mãe não for uma mãe que não consegue gerenciar bem o estresse, a agitação, essa vida corrida, e essa angústia que a gente tanto vive, né, nesse dia a dia, no nosso dia a dia. Então, e essa criança, o que essa criança vai comer na introdução alimentar, como nós falamos? Então, dos 100 dias antes da concepção até os 2 anos de vida, que é a prevenção aí nesse tempo todo, vai gerar informação se essa criança vai desenvolver câncer, se essa criança vai desenvolver doenças metabólicas, cardiovasculares, diabetes, obesidade, se essa criança vai ter doenças autoimunes. Você vê que começa com a saúde dos pais, começa com a formação dessa criança ali quando ela está no ventre materno. A formação ali das células, gente, isso é lindo. Na formação ali do indivíduo. O que aqueles pais, qual a transcrição genética que aqueles pais estão dando para aquela criança. Por isso que é de agora, é de hoje, o jovem que ainda não tem filho, a mãe lactante que está amamentando. Ou então, doutora, o meu filho tem 1 ano, mas tem tempo, vamos vencendo. O meu filho tem mais de 2 anos, tem tempo. Então a gente vai crescendo, é prevenção, é vida, é de hoje. Vamos começar de hoje, porque o futuro depende de hoje. Doutora Laísa Praciano, pediatra. Doutora, uma curiosidade, ainda muitos atendimentos tipicamente domiciliares, dá para fazer uma forma híbrida ou, no caso da criança, a senhora tem que estar junto, tem que estar vendo mesmo? Como é que funciona hoje com a telemedicina e tudo mais? Olha, hoje nós temos uma grande riqueza que é a telemedicina. Porque, por exemplo, lógico que o exame físico fica prejudicado, porque a gente não consegue ver a parte da ausculta respiratória da criança, cardiovascular, a gente não consegue ver peso e altura, mas hoje nós conseguimos uma anamnese, uma parte ali de sono, de desenvolvimento muito bem fundamentado pela telemedicina. Óbvio que para ser mais
assim, 100% no sentido da análise como um todo, o exame físico, ele é imprescindível. Mas com o advento da medicina, a gente conseguiu hoje, Fábio, por exemplo, eu tenho várias crianças que eu acompanho, que são meus pacientes, filhos de brasileiras que moram fora do país. E lá elas não têm acesso aos médicos como tem no Brasil, por exemplo, que a gente tem o WhatsApp do pediatra, que lá não tem muito a medicina preventiva. Então, o Brasil hoje, nós temos um grande crescimento em medicina preventiva. Demais, gente. Demais, demais. Em vacinação, em desenvolvimento. Nós temos pesquisas, nós temos assim, um grande conhecimento nessa área. Mas a medicina fora do Brasil é mais a medicina curativa. Então, o que eu pego muito são mães brasileiras que não têm esse livre acesso. Então, elas procuram o quê? Médicos brasileiros que podem ter, que têm esse envolvimento maior também de acompanhamento emocional com os pais, de tranquilização dos pais, de dúvidas, porque não tem como. Então, hoje é um grande presente a telemedicina, tanto para aquela mãe que mora no interior, ou aquela mãe que está viajando, que precisa de uma consulta, ou aquela mãe que mora fora. É muito importante. Ótimo. Doutora, nesse momento final, já quero dizer a todos, assim, eu fiquei encantado em entrevistar a senhora. Realmente um conhecimento muito diferenciado, muito atualizado. A senhora é brilhante, viu, doutora? Muito muito obrigada. bom, muito bom. E eu queria, por favor, e eu tenho certeza que muitos que estão a nos observar, que a senhora dissesse das redes sociais, da clínica, como podemos encontrar a doutora Laísa Praciano, pediatra. Eu atendo hoje na clínica MedClinic, na Avenida Argemiro de Figueiredo. E o meu, assim, eu tenho uma função que eu falei já anteriormente, que é uma das minhas missões de vida, que é poder levar informação através do Instagram, né? Então, as minhas redes sociais estão muito concentradas no Instagram, e dentro dele eu coloco, né? Eu sempre respondo caixinhas de perguntas, sempre estou falando com as mães pelo direct, sempre faço vídeos também explicando para elas acerca da medicina em si. E o meu Instagram é o @doutora.laísa, com S, tá? Praciano. E para mim é uma honra poder conversar com vocês que não me seguem ainda. Podem contar comigo. É um prazer muito grande falar de um dos meus grandes amores da vida, que é a pediatria e a medicina. Eu amo ser médica, eu amo ser pediatra. E é uma honra para mim estar aqui hoje. É uma honra porque eu posso falar de um dos grandes amores da minha vida, que é a pediatria e as crianças. Doutora Laísa Praciano, muito obrigado de coração. E assim estamos encerrando mais essa edição, eu tenho certeza, de sucesso do podcast Mais Vida aqui pela plataforma Dr. Play. Não percam, muitas edições virão sempre inéditas com essa qualidade, a transformação através da informação. Até as próximas edições.